Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma live que eu acho que é um tema super importante e várias pessoas têm dúvidas. A grande maioria das mulheres que têm o desejo de engravidar ou estão grávidas tem a preocupação do que pode acontecer, como tem que se comportar nesse momento de Covid. E a gente tem poucas informações de qual os passos que precisam ser dados. E eu vou estar conversando com o Dr. Rafael Bruns, que é um especialista, e vai contar pra gente tudo que a gente, que as mulheres que estão querendo engravidar ou para as que estão gestando, o que devem fazer, como devem agir e tirar todas as dúvidas a respeito desse tema. O Dr. Rafael vai entrar aqui comigo agora para a gente começar a abordar o nosso tema. Já está entrando a conexão para começar a tirar as dúvidas. Oi, doutor Rafael, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Doutor, primeiramente eu queria que você fizesse uma breve apresentação para as pessoas te conhecerem e saberem um pouquinho mais do teu trabalho. Tá. Eu sou médico formado pela PUC, né? Depois eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia e o mestrado e o doutorado em medicina fetal, tá? Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e da PUC e trabalho na clínica Fetalmed, né? Trabalho mais na parte de diagnóstico pré-natal. Legal, doutor. E a gente sabe que você tem olhos infalíveis, né? Um ultrassom com você ou com a doutora Camila é sem igual. Eu Obrigado. super indico. Acho que são profissionais extremamente capacitados e a gente sabe que tem um domínio do ultrassom que poucos profissionais têm no Paraná e quem faz um pré-natal com vocês tem bastante segurança porque vai ter um diagnóstico bem preciso. Obrigado. Então, doutor, como o nosso tema é gravidez, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais, para aquelas mulheres que estão querendo engravidar ou para aquelas que já estão gestando e têm dúvidas, se são grupo de risco, quais cuidados devem ter. Então, se a gente pudesse começar a conversar sobre a questão grupo de risco. Tá. Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Por que isso? Porque a grávida, ela tem uma série de alterações fisiológicas que acontecem durante a gestação. Então, o sistema imunológico dela muda, ela tem alterações no sistema respiratório, e tudo isso torna ela mais suscetível a adquirir infecções virais, né? Essas infecções, essas gripes que a gente tem por aí, tá? Tanto a gripe comum como eventualmente o coronavírus. E quando começou essa pandemia, obviamente, num primeiro momento, teve uma preocupação muito grande com as gestantes, porque historicamente as gripes, né, elas têm um efeito mais grave nas grávidas. Para você ter uma ideia assim de quão grave pode ser a gripe em uma gestante, se a gente for observar o que aconteceu na gripe espanhola, claro, isso é há muito tempo atrás, mas na população em geral, a mortalidade girava em torno de 4%. Então, 4% das pessoas que pegaram a gripe espanhola faleceram. Se a gente separar isso só pelas grávidas, no grupo de grávidas, isso foi em torno de 37%. Então, algo aí que chega perto de ser 10 vezes maior a chance de óbito. Claro, estou falando isso da gripe espanhola. Em 2009, quando teve aquela pandemia de H1N1, né, também é uma situação semelhante. As grávidas tinham 4 vezes mais chance de precisar internamento hospitalar. Claro que agora a mortalidade já não é mais tão grande, porque, obviamente, a medicina evoluiu muito de 1918 para cá. Mas ficou muito claro na gripe aí de 2009 que as grávidas eram um fator, eram um grupo mais suscetível à doença e a fazer complicações mais graves, tá?
E a gripe também é uma coisa engraçada, porque ah, vamos falar da H1N1, né? A gente esperaria que os idosos, né, que têm uma saúde mais frágil, mais debilitada, tivessem maiores complicações na H1N1, e foi exatamente o oposto. Ela foi mais grave para pessoas mais jovens e menos grave nos mais idosos, tá? Então, você veja, cada gripe aí que a gente enfrenta vai ter um comportamento distinto. O que a gente sabe do coronavírus? Desse coronavírus que está em pandemia agora, né, do Covid-19 especificamente. Uhum. Como é uma doença nova, veja, ela começou na China em novembro, então ela tem aí 6, 7 meses de idade. A gente tem muito pouco estudo a respeito dos casos, né? Eu lembro que no começo de março, quando a gripe chegou aqui no Brasil, eu fiz um levantamento a respeito do que acontecia nas grávidas e tinha basicamente 2 estudos publicados e cada um deles com 9 pacientes. Então, o que a gente conhecia era o que aconteceu com 18 pessoas. Né? Uhum. E a gente não tem como saber se isso vai se transportar para um número grande de gestantes ou não. Às vezes o que a gente viu naquelas 9 pode não se repetir no resto. Tá? Naquele primeiro momento, o que a gente tinha de informação? De que o quadro gripal numa grávida era semelhante ao que acontecia numa não grávida, tá? Então isso Uhum. certamente é muito bom, tá? A taxa de transmissão, a gente não tem um dado preciso, provavelmente ela é maior, então uma grávida tem mais chance de pegar, isso é provável, que uma grávida tenha mais chance de pegar do que uma não grávida, né? Claro, isso obviamente se ela for exposta ao vírus, tá? E o lado bom, como eu disse, é que a chance de ter uma complicação é igual da população em geral. Então, aparentemente, ela, mesmo sendo considerada como um grupo de risco, porque tem uma maior chance de adquirir a doença, ela não deve desenvolver um quadro mais grave do que a população em geral. Tá? Então, é basicamente isso. Hoje, a gente já tem estudos maiores. Então, já tem um estudo publicado, por exemplo, no Reino Unido, com 400 e poucas gestantes. E, de fato, permanece essa ideia de que não é mais grave entre as grávidas. Tá? A gravidade é semelhante à da população em geral. E essa gravidade das outras gripes, né, doutor? Porque a gente sabe que o Covid não, mas estaria relacionada à imunidade da gestante, que ela fica um pouquinho bagunçada por todas essas alterações hormonais? Isso, tem a questão da imunidade e a questão, por exemplo, hemodinâmica dela. Né? O sistema cardiovascular ele é totalmente alterado para suportar um aumento de volume de sangue durante a gravidez. Né? Os pulmões têm que funcionar de uma maneira diferente. Então, à medida que o útero cresce, o pulmão perde espaço e a gestante tem que respirar mais rápido, não consegue respirar tão fundo. E na eventualidade de uma doença, as coisas costumam complicar mais rápido, né? De uma maneira mais grave em função dessas alterações. Ah, tá. E doutor, em relação ao bebê, eu acho que ui, perdão, é a grande dúvida da maioria das mulheres ou dos casais que estão pensando em ter filhos, se transmite para o bebê. Se o bebê ele vai ser contaminado, se a mãe estiver contaminada, ou eventualmente se o bebê pode ser contaminado se a mãe não estiver contaminada. Já é legal, essa é uma dúvida boa. Então, assim, o que a gente tem de informação até o momento? É que a chance de transmissão vertical, ou seja, da mãe passar para o bebê durante a gravidez, é mínima, tá? Naqueles primeiros 18 casos que estavam relatados ali no final de fevereiro, começo de março, não teve nenhum bebê positivo, né? E além de não ter bebê positivo, eles não encontraram o vírus nem no líquido amniótico, nem na secreção vaginal. Então, não havia evidência de que o vírus passasse da mãe para o bebê. Inclusive no leite materno, tá? Teve vários pacientes que estavam amamentando e eles pegaram a amostra do leite para ver se tinha o Covid. Então, num primeiro momento, zero de evidência de transmissão vertical.
Hoje, já com mais casos, e agora eu estou falando especificamente desse estudo inglês com 400 e poucas pacientes, eles tiveram 20 bebês que foram positivos, tá? Aliás, minto, 12 bebês que foram positivos. Desses 12 bebês positivos, metade foi positivo logo depois do parto. Então, existe um risco grande desses que foram positivos logo depois do parto terem recebido o vírus da mãe. Não é uma certeza, mas um risco grande. Agora, vamos olhar por outro lado. São de 400 e poucas pacientes com o Covid, né? Elas tiveram teste positivo, tiveram bebê. Dessas 400 e poucas, só 6 o bebê testou positivo nas primeiras horas de vida, tá? Os outros 6 testaram depois, e esses fica bem incerto para dizer se pegou durante a gravidez ou eventualmente se pegou até dentro do hospital, ou eventualmente no contato com a mãe ele adquiriu a doença, né, amamentando ou alguma coisa assim. Tá? Então, provavelmente, passar para o bebê é improvável, é muito difícil. E isso não vai alterar conforme o tipo de parto, se é parto normal, se é cesárea. Existe um índice maior de contaminar esse bebê, dependendo do parto? Em tese, não. Tá? Em tese, não. Só que o que acaba acontecendo? Como existe muita incerteza em volta disso, né? Houve um grande número de cesáreas que foi indicada, não pelo fato assim de saber, poxa, se nascer de parto normal, eu sei que o bebê vai adquirir a doença. Mas assim, eu não tenho certeza, então, por via das dúvidas, vamos fazer cesárea, né? Mas tem muito bebê que nasceu de parto normal também e não tem a doença. Então, não há uma contraindicação de se fazer parto normal se a mãe tiver o Covid, tá? E, doutor, já que a gente falou da contaminação dos bebês, eu não sei se é um dado que está aí, porque tem pouco estudo, mas esses bebês que foram contaminados, a taxa de mortalidade ou a taxa de sucesso no tratamento é boa nessas crianças ou é preocupante para quem está pensando em engravidar? Ela é boa, né? Vamos dizer assim, né? A gente sabe que em crianças, em bebês, a doença parece ser menos grave, tá? Então, um grande número de casos teve uma boa evolução, mas também existem casos de bebês que evoluíram mal. Então, não dá para a gente dizer assim, olha, fica despreocupada que vai dar tudo certo e não tem problema. Né? Infelizmente, um número pequeno tem uma evolução ruim. É uma doença muito nova, então nada se sabe, está tudo se testando, né, doutor? É É, tudo muito novo, né? São qualquer, poucas pessoas ainda, né? isso é qualquer coisa que a gente fale a respeito do coronavírus, a gente está pisando em ovos. A gente nunca pode dizer é assim ou é assado, porque às vezes o conhecimento que a gente tem agora, daqui a alguns meses vai ser diferente. A gente vai aprender algo novo, algo diferente, ou vai observar alguma coisa que a gente não tinha observado antes, e eventualmente isso pode mudar a orientação. Né? E essa doença, o Covid-19, ele pode causar aborto, doutor? O agravamento da doença, ela pode levar ao abortamento? Não, não existe evidência, estou pisando em ovos de novo, não existe evidência que demonstre isso, tá? Então, abortamento por conta da paciente ter Covid-19 é pouco provável. A gente acredita que não vai causar isso, tá? Uhum. Então, assim, ela se cuidando, evitando exposição, como qualquer pessoa, a chance de depois da doença a gravidez seguir de forma normal é tranquila. O que importa é saber como a doença vai responder naquele organismo, que pode ser de uma mulher não gestante ou gestante, e respeitar os cuidados que precisa ter. Exato. E nesse sentido, é o mesmo cuidado que qualquer outra pessoa teria, né? Então, lavar as mãos, distanciamento social, usar máscara, álcool, enfim, tudo isso que a gente está ouvindo aí na televisão todo dia. Tá? E o fato dela estar contaminada, doutor,
pode gerar um parto prematuro? Então, isso daí aparentemente acontece, tá? Então, as grávidas que estão no terceiro trimestre, no fim da gravidez, elas parecem ter uma chance maior de parto prematuro. Por sorte, é um parto que acontece muito próximo da época normal. A maioria dessas pacientes tem o parto ali por volta de 34, 35, 36 semanas. Isso, tecnicamente, é nascer prematuro. Mas hoje em dia, um bebê que nasce de 35, 36 semanas, a chance dele ter uma complicação grave, que vai levar ele a óbito, ou que vai precisar ser entubado, alguma coisa assim, é relativamente pequena, né? A gente está mais preocupado hoje em dia com os bebês que nascem para baixo de 34 semanas. E, por sorte, isso não parece aumentar muito nas pacientes que eventualmente foram contaminadas aí pelo Covid-19. E, doutor, a paciente que está gestante, como ela vai lidar com as consultas pré-natal? Ela deve sair de casa? Essa mulher, ela deve voltar às atividades de vida regular? Não digo normal, porque ninguém está normal, né? Mas essa mulher, se ela trabalhar numa empresa com poucos funcionários, ela deve voltar. Quais são os cuidados que ela tem que ter, principalmente com o cuidado dela com o bebê, aquele contínuo que a gente sabe que toda mulher precisa? Então, como ela tem esse risco maior de adquirir a doença, mesmo o quadro não sendo grave ou sendo semelhante a não grávida, né? Como ela tem esse risco um pouco maior de adquirir a doença, a recomendação está sendo afastar essas pacientes do trabalho, tá? Então, as gestantes, a maioria das empresas estão aceitando afastar. Lá na clínica a gente tem 2 gestantes foram afastadas, tá? Ela não precisa ficar de repouso ou fazer alguma coisa diferente. A ideia de afastar ela é diminuir o contato dela com outras pessoas e, consequentemente, diminuir o risco de ela adquirir a doença, tá? Com relação ao pré-natal, a recomendação é que se mantenha o pré-natal, tá? Só que o pré-natal ele tem algumas questões que, de certa forma, são até interessantes. Por incrível que pareça, a maneira com que a gente organiza as consultas de pré-natal, né? Então, num primeiro momento, ali até 28 semanas, uma consulta por mês, de 28 semanas até 36, duas, e depois de 37 semanas, semanal. Essa organização, ela foi feita, pasme, foi determinada por um advogado, não era nem médico a pessoa que fez, tá? E a gente continua fazendo ela porque é uma coisa que deu certo, né? Então, hoje, algumas organizações estão reestudando se a gente precisaria fazer tantas consultas, e houve recentemente uma recomendação da, do Colégio Americano, né, de Ginecologia e Obstetrícia, de que a gente alterne as consultas presenciais com consultas virtuais, tá? Então, o que aconteceu no país com relação a isso? Se eu não me engano, há um ano atrás, ou 2 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer autorizando a telemedicina, né? O que é a telemedicina? É eu fazer uma consulta sem estar presencialmente vendo a paciente. E ele foi muito criticado, tá? Logo depois de fazer essa resolução. E decidiu voltar atrás para fazer uma consulta pública, pedir sugestões e eventualmente fazer isso mais adiante. E a Covid-19 pegou a gente bem nesse momento onde a telemedicina não está regulamentada, tá? Mas existe um desejo de regulamentar. E nesse momento o Conselho Federal de Medicina colocou o seguinte, olha que, poxa, já que a gente está com esse problema e precisa de isolamento social, neste momento de pandemia, vamos autorizar a telemedicina, vamos autorizar a teleconsulta. Porque vamos imaginar o seguinte, uma paciente
não estou falando agora especificamente de gestante, mas uma diabética, que o médico já conhece a pessoa de muito tempo, de outras consultas, já examinou a paciente várias vezes, e ela precisa retornar só para mostrar exames, ver como é que está o controle glicêmico, eventualmente ajustar a dose de insulina, ela não precisaria ir até o consultório para fazer isso, ela poderia conversar como a gente está fazendo aqui, ou usar um outro aplicativo para mostrar o exame, para contar se está sentindo alguma coisa, e o médico fazer algum ajuste na dose de insulina dela. Tá? A mesma coisa a gente pode imaginar, por exemplo, para um psiquiatra, né? Ele poderia muito bem fazer a consulta por telefone. Claro que isso tem limitações, né? Às vezes você vai perder algum gesto do paciente que possa indicar alguma coisa, algum comportamento ele consiga esconder através do telefone, mas a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo hoje usando esses equipamentos. Então, o que o Colégio Americano recomendou foi o seguinte, que se alternasse, né, consultas presenciais com consultas por telemedicina, justamente para evitar de tirar a grávida de casa e colocar ela, às vezes, poxa, tem gente que vai precisar pegar um ônibus para ir ao médico, vai ficar sentado na sala de espera com outras pessoas, né? Vai aumentar o risco da pessoa adquirir alguma doença. Tá? Então, a ideia é evitar ao máximo a exposição da grávida. Uhum. Então, consultas, a princípio, ainda está se estudando a melhor maneira, mas elas ainda precisam existir e é muito importante que as mulheres façam, né? Não é para deixar de ir, porque está com medo de sair na rua. Até uma outra coisa que eu estava lendo outro dia, a Santa Casa está fazendo uma super campanha, as pessoas estão infartando mais e não estão indo no É hospital, porque verdade. tem medo. E É aí verdade. começa a ter os sintomas, ninguém acode, não faz nada, e a pessoa vem a óbito porque não foi atrás de um socorro que poderia ser assim, crucial naquele momento. Então, acho que a medicina também está muito preocupada, porque muitas pessoas elas estão com tanto medo que elas estão deixando de fazer o básico e estão indo a óbito por outras coisas, né, doutor? Exato, exato. Tem também uma situação de que possivelmente a gente está postergando muito o diagnóstico de câncer, né? Porque às vezes a pessoa tem lá uma doença de pele, uma manchinha e, poxa, agora nesse momento de pandemia não vou ao médico, vou deixar para ir depois. E vem 2 meses depois, ou tem um nódulo palpável na axila, alguma coisa assim, e, poxa, é só uma bolinha aqui que eu consigo palpar na axila, mas às vezes é uma metástase de uma doença, né? De uma doença mais grave. E provavelmente a gente está postergando isso, mas isso é o ônus, né? É o custo do que a gente vive em função dessa pandemia. Né? Não, infelizmente vão ter coisas boas vindo dela e vão ter coisas ruins. Né? Não tenho dúvida disso. E outra coisa, né? Todo mundo que está gestando o casal, ele quer curtir esse momento junto, quer ir nas consultas juntos, quer ver o ultrassom juntos, às vezes vai até gente da família. Como que está acontecendo isso, doutor? Tem alguma proibição do pai acompanhar a mãe nesse momento? Olha, cada lugar está tomando as condutas que acha importantes, tá? Então, vamos imaginar 2 cenários diferentes. Eu vou falar de clínicas de ultrassom porque é o meu meio, né? Às vezes você tem uma clínica onde tem 5, 6 salas de exame rodando ao mesmo tempo. E isso faz com que a sala de espera fique muito cheia, né? É muita gente circulando. E pense que assim, que cada paciente que vem, se trouxer um acompanhante, a gente já dobra o número de gente. E se trouxer 2 acompanhantes, então a gente triplica o número de gente. Né? Antes da pandemia, então a gente recebia 2 acompanhantes, a gente recomendava, né, que viesse no máximo em 2 acompanhantes para fazer o exame. Hoje a gente está pedindo que a paciente venha sozinha
e o acompanhante aguarde no carro, fora da clínica, justamente para proteger as outras grávidas, né? Porque, tudo bem, eu quero trazer o meu marido e acabo trazendo o marido lá para dentro da clínica, eu coloco em risco as outras gestantes, né? E o problema dessa doença é que a gente transmite ela num momento onde ela é assintomática, tá? Então, claro, tem muita doença que é fácil de evitar a disseminação dela, porque a pessoa, no período de transmissão da doença, ela está doente, ela está se sentindo mal, ela está com febre, está com dor de cabeça. E é fácil dizer, olha, se você está mal, fique em casa e você não contamina ninguém. Já especificamente o Covid-19, ele tem transmissão na fase assintomática da doença. Então, assim, eu posso estar super bem hoje, pode ser um dia que eu acordei ótimo, não tenho febre, não tenho tosse, não tenho nada, não saí de casa, fiquei trancado em casa, vou lá fazer o exame e acabo espalhando isso para outras pessoas. Então, nesse cenário, a gente tem pedido para vir só a paciente. Agora, claro, eventualmente pode ter uma clínica pequena que tem uma sala só e um número menor de pacientes e eventualmente aceite receber a paciente mais um acompanhante, tá? Isso vai variar de clínica para clínica. Agora, a maioria das clínicas grandes em Curitiba, então das clínicas que tem mais de uma sala funcionando, estão tomando a mesma conduta de entrar só a paciente, tá? Ah, E deve estar não, sendo um momento delicado. é uma briga de faca. Porque assim, eu entendo a paciente, né? Poxa, ela quer curtir aquele momento e tá todo mundo bem em casa, ninguém tá doente, né? Eu não devo transmitir para ninguém, mas infelizmente é justamente esse pensamento que faz com que a doença se dissemine, né? É, hoje teve uma paciente que falou assim, poxa, mas eu quero que o meu marido entre e ele é médico. Assim, pô, sinto muito, né? Então, o próprio fato do cara ser médico, ele aumenta a chance de que a pessoa tenha tido contato com outra pessoa e está aí transmitindo, né? Ela falou assim, mas em São Paulo está tudo normal. Eu assim, pô, mas São Paulo é o epicentro da doença, né? Talvez aqui está melhor porque a gente está tomando essas condutas até drásticas, assim, draconianas, né? Talvez é isso que está fazendo o número aqui crescer um pouquinho mais lento, tá? Então, eu acho ainda que a gente deve continuar, infelizmente, dessa forma por enquanto e possivelmente por um bom tempo. E eu estava lendo aí a respeito disso, inclusive, eu estava lendo o parecer do Colégio Americano, né, um pouquinho antes, para botar algumas coisas na cabeça. Você veja que interessante, eles recomendam, inclusive, que a paciente, eles dizem assim, ó, que antes do coronavírus, o banheiro não estava junto, a gente recomendava que você gravasse no celular ou fizesse uma transmissão de um pedacinho do exame para o companheiro ver. Agora, com o coronavírus, a gente não recomenda que faça isso porque pode distrair o médico, ele acabar batendo e se contaminando ou alguma coisa assim. Então, concentração o tempo inteiro no exame, fazer o exame de uma maneira mais breve possível, fazer com que a paciente fique o mínimo de tempo esperando na sala ou na sala de espera, né? Entregar o laudo o quanto antes para que ela não fique parada lá dentro desse ambiente. Tá? A gente nunca vai saber quem é a pessoa que está contaminando. Tanto é que eu li eu não li a reportagem inteira, talvez alguém tenha lido, eu li só a chamada. Parece que a Cláudia Raia se contaminou sem sair de casa, né? Então, se veja, às vezes até... Pois é, porque é inevitável, a gente alguém tem que ir ao supermercado e trazer comida, né? A gente não tem como fazer um estoque que vai durar aí um mês. Eventualmente a gente pede comida e um entregador vem. Então, assim, a gente acaba se contaminando nesse momento, né? Alguém Pega no traz... alimento, uma Vamos sacola, né? imaginar que alguém passa no hospital. Pega uma caixinha de leite lá no supermercado, passa a mão, contamina a caixinha de leite e deixa ali depois, lá pega, paga, compra essa caixinha, leva para casa. Na hora que você vai servir o leite, você se contamina, não tem jeito.
Então, assim, a gente não, É, por mais cuidadoso que a gente seja, a gente não tem de risco. O ideal é evitar ao máximo. é verdade. Uma outra coisa, doutor, que assim, eu acho que cria muita polêmica e não é só nesse momento, né? Se a gestante ela deve tomar vacina. Estão recomendando tomar a vacina da gripe normal, né, para prevenir, mas eu vejo assim que é uma dúvida frequente das gestantes. Se eu devo tomar alguma vacina, se não é perigoso, se eu não vou desenvolver a doença. Então, eu acho que é um bom momento até para a gente desmistificar a questão da vacina na gestação, porque tem vacinas importantes e que devem ser tomadas. Todas as vacinas que normalmente são prescritas durante a gravidez, elas continuam sendo recomendadas, tá? Vamos falar especificamente da vacina da gripe, porque existe vacina para gripe. A vacina da gripe, todo ano ela muda, né? Então, assim, ó, é uma cepa diferente a cada ano que causa a gripe. Então, não, por exemplo, eu não posso tomar a vacina do ano passado esse ano porque ela não vai me ajudar a não pegar gripe, tá? Só que ela não é para o coronavírus, ela é para o influenza, que é outro vírus. Então, eu tomar a vacina para gripe não vai, em absoluto, me proteger do coronavírus, tá? Devo tomar essa vacina para evitar que eu faça um quadro gripal e acabe indo ao hospital, né, para fazer uma consulta, porque uma vez que eu estou com um quadro gripal, eu não tenho como saber se isso é influenza, se isso é coronavírus, ou às vezes até uma rinite pode confundir, e eu acabo tendo que ir ao hospital e eventualmente me contaminando lá, tá? Então a recomendação é assim: tomem a vacina da gripe, tomem todas as vacinas que forem recomendadas durante a gravidez, para evitar quadros de doenças que possam simular a infecção pelo coronavírus e eventualmente fazer com que essa paciente precise sair de casa e se dirigir ao hospital. E essa vacina hoje é recomendado que ela não vá ao posto de saúde, por exemplo, que se for uma pessoa que tem acesso, pode pedir em casa, da rede privada, evitar ao máximo que essa gestante saia de casa. Se ela não tiver como, aí ela vai a um posto. Eu nem sei se tem postos específicos para dar vacinação para quem é grupo de risco, porque no começo tiveram alguns drive-thrus, algumas coisas que facilitavam a vida, mas eu não ouvi falar se continua um esquema especial para os grupos de risco. Não sei te dizer também se a rede pública, né, está fazendo algum sistema específico aí que atenda as gestantes, tá? Mas quem tiver a condição de tomar no sistema privado, eventualmente solicitar que alguém venha fazer em casa, melhor. E lembrando, solicitar que venha fazer em casa não garante que não vai pegar coronavírus, porque às vezes aquela pessoa que veio fazer a vacina pode estar contaminada. Não, não por amor de Deus, quem aplica a vacina em casa não vai ficar chateado comigo. Não estou dizendo que vocês são transmissores, Sim. mas nós somos, né? Eu moro em um condomínio e há algum tempo um condomínio de casas e há algum tempo atrás o síndico pediu que todo mundo evitasse sair de casa e usasse máscara porque tinha um morador que testou positivo para o Covid dentro do condomínio. E daí um colega que é médico falou assim: poxa, agora só falta começar a culpar a gente de ter trazido o coronavírus para dentro do condomínio, né? Claro que pode acontecer, né? Principalmente quem está atuando aí na linha de frente, atendendo especificamente a pacientes com coronavírus, vai ter um risco maior de se contaminar, sem dúvida. E a gente não sabe, né, doutor, porque é um vírus que a gente não vê, como você mesmo falou, não tem sintoma no começo. E você até falou, outro dia eu fui colher um exame no laboratório e a menina estava conversando comigo e ela disse, eles têm lugares específicos, têm laboratórios específicos para fazer o teste, porém, algumas pessoas vão nesses laboratórios, não falam que estão contaminados, embora já saibam que estão, e vão fazer outros exames que são pedidos depois,
e não avisam, porque ela disse, se eles avisam, não tem problema nenhum, a gente não vai se negar a atender. Só que nós vamos colocar outra roupa, vamos tomar outros cuidados. Então, é um alerta que fica para as pessoas. Se elas testaram positivo, para que elas pensem nas outras pessoas também, né? Porque são Sim. profissionais que estão ali se dedicando. E depois vem outras pessoas ter contato com esses profissionais que não se paramentaram o suficiente para receber aquele paciente, porque entendem que se tem um lugar especial, o paciente vai lá fazer o exame, né? Sim, não, e isso inclusive vale, por exemplo, para a grávida, né? Se a grávida está com um quadro febril ou com tosse, que são os principais sintomas aí, né, o ideal é que ela, se sentindo bem, evite se expor, evite ir lá colher exame, ou assim, poxa, tenho um ultrassom marcado amanhã, fiz 38 de febre hoje. Você cancela o ultrassom e você vai fazer o ultrassom daqui a 2 semanas, né? Espera ouvir um resultado negativo, espera 2 semanas, parar os sintomas, e faça o ultrassom depois, tá? Assim, nada vai valer a pena, né, considerando o risco de uma pessoa que supostamente pode ter a doença, ir num lugar cheio de gestante e eventualmente contaminar gestantes. Né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível com a gente, é claro, e também com as outras pessoas. Tá? Legal, doutor. A gente teve elogios aqui. As pessoas não perguntaram, mas até imagino por quê, porque a gente acho que conseguiu abordar o tema como um todo. Acho que é um tema que gera muita dúvida. Até hoje, eu sabia que a Anvisa ela tinha proibido a fertilização in vitro, que fossem feitos a implantação, mas hoje já foi liberado. Como a gente fez uma live antes com o Dr. Marcelo Sequinel, a gente tinha essa informação. E como a Anvisa não proibiu a gestação de forma natural, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana vinha brigando por essas pacientes que têm que fazer um procedimento mais invasivo para que elas pudessem voltar a fazer a implantação, porque sabem que, mesmo que a mulher no primeiro trimestre tenha que ir mais ao consultório, ela vai tomar todos os cuidados e ela tem o mesmo direito de realizar esse sonho nesse momento. Então, foi um dado que eu quis trazer, porque foi hoje, não sei se você ficou sabendo, mas foi hoje que liberou. Não, eu não sabia, não sabia. Mas, assim, eu não tenho dúvida que para quem está tentando engravidar e precisa fazer um tratamento de reprodução assistida, o tempo sempre é importante, né? Quanto antes, sempre melhor, vai trazer mais vantagem para aquela pessoa. Eu acho que o que estava gerando muito desconforto é que, mesmo que você pudesse fecundar e não transferir, a gente nunca sabe se vai dar resultado na primeira, se vai gerar um bebê, ou se não vai gerar, porque a gente sabe que não é uma ciência exata, né? Muitas vezes tem o Não. embrião ali, mas na hora da transferência, por vários motivos da natureza, esse embrião não vai para frente. E a mulher ficaria muito tempo para conseguir fazer um novo tratamento. Então, a gente fez a live e eu fiquei bem interessada no assunto, a gente ficou acompanhando até para dar a informação hoje. E, coincidentemente, hoje foi liberado. É lógico que não está liberado para todas as pacientes, está liberado para as pacientes que têm ou um câncer e precisa submeter ao tratamento rápido de congelamento de óvulos, pacientes acima de 40 anos, pacientes com uma reserva ovariana baixa. Então, não são todos os pacientes jovens que tá tudo certo ou tem pouca chance de engravidar, mas ainda tem bastante fertilidade, as sociedades ainda estão segurando. Mas os pacientes que têm a necessidade, eles já podem voltar para o consultório, que eles já vão ter a liberação de fazer o tratamento e, se já for possível, fazer a implantação no mês que foi feito o tratamento. Que bom, né? Joia. E,
Isso só vai aumentar um pouquinho o volume, né, doutor, dos exames. Pois é, pois é. Sabe que assim, o movimento está caindo para todo mundo, porque durante a gravidez a recomendação é que se faça 4 exames de ultrassom, tá? Então, a maioria das sociedades no Brasil recomendam que a paciente faça um exame bem no comecinho, quando ficou sabendo que estava grávida, depois um entre 11 e 14 semanas, um entre 20 e 24 e mais um no fim da gravidez. São 4. No sistema privado, estou falando isso lá na clínica, porque eu tenho número de lá, faziam em média 8 por gestação. Então a gente acabava fazendo muito mais do que o recomendado. Por que isso? Primeiro porque a gente sabe que o ultrassom não faz mal para o bebê, então você fazer a mais não vai trazer risco nenhum. E a nossa cultura, né, ela tem uma afetividade muito grande com o bebê, tá? Então, assim, a paciente gosta de ir lá ver o bebê, gosta de ir lá saber qual é o peso, se está tudo bem ou não está, se ele está mexendo ou não está mexendo. Né? E estes exames, que, entre aspas, são desnecessários, eles não estão existindo agora, porque está todo mundo se restringindo ao mínimo recomendado, né? Então, assim, ó, mesmo a gente atendendo as gestantes, a gente tem uma queda de movimento, assim, bastante sensível, sabe? E eu acho que isso está certo. Infelizmente, a gente vai ter que viver com isso nesse momento. A gente vai ter que restringir os exames necessários, tá? E a gente vai ter que restringir a circulação de pessoas. Não tem outro jeito de a gente tentar achatar a curva. Não dá para a gente dizer assim, ó, vamos achatar a curva, mas vamos colocar 2 pessoas dentro de uma sala, 2 acompanhantes, né? Dentro de uma sala fechada, sem ventilação, com ar-condicionado, para fazer um exame. Então, isso seria alguma coisa assim que não faria sentido, tá? Eu sinto muito por isso, mas é para o bem de todos, né? Para o bem das gestantes, para o bem da equipe que está cuidando das gestantes e para o bem das outras pacientes que estão sentadas esperando na sala de espera. É um momento difícil para todo mundo, cada um vai ter que abrir mão de alguma coisa para conseguir passar da melhor forma possível e para ter a gravidez mais segura possível, né, doutora? Acho que em breve vai estar nos braços o nenê, vai todo mundo curtir, mas nesse momento a gente sabe que até no momento do parto, que era um momento de comemoração, a família, e não pode, né, doutor? Tá só sendo a mãe e o pai, né? São as 2 únicas pessoas que podem estar na maternidade ali, né? Olha, eu até diria assim, ó, é ideal checar na maternidade, porque eventualmente eles podem estar até limitando a entrada do pai, ou não estar trocando, limitando o horário, entende? Cada maternidade, cada lugar vai ter uma conduta, tá? E isso, assim, esse momento ainda não chegou, mas eventualmente, se a gente tiver um número muito grande de pacientes contaminadas com o Covid-19 aqui, pode acontecer da gente ter que separar a maternidade para pacientes com suspeita versus pacientes sem suspeita, né? Vamos dizer assim, isso faria todo sentido, porque, veja, vamos imaginar que você está lá fazendo plantão numa maternidade e chega uma paciente com Covid. A sala de pré-parto e a recuperação anestésica, elas não são preparadas para fazer isolamento de pacientes. Então, eventualmente, uma paciente vai ficar próxima da outra e a chance de contaminação, nesses casos, talvez no futuro, se a gente vê a taxa de contaminação subindo muito, a gente tenha que dividir dessa forma. E lembrando desse detalhe, tem uma coisa interessante também, que algumas pacientes, assim, curiosidade, tá? Eu tenho perguntado para as pacientes assim, e agora, onde é que você vai ganhar bebê? E daí, às vezes, elas dizem, eu ia ganhar no hospital A, porque lá é um hospital grande, meu obstetra opera lá. Só que lá tem UTI de adulto e tem paciente com Covid lá. Então, agora eu vou mudar para uma maternidadezinha pequena,
porque lá não tem UTI, então não vai ter paciente com Covid. Não dá para saber, gente, porque a pessoa com Covid pode ser a pessoa do seu lado assintomática, tá? Claro que eu espero que ninguém pegue a doença, mas eu também acho que a gente não precisa ficar muito preocupado com essa questão assim, naquela maternidade tem UTI, então eu não vou lá, porque é hospital também. É óbvio que o hospital também toma todos os cuidados para evitar que as pessoas se contaminem lá dentro, né? Então, se tem um paciente com Covid, ele vai ficar isolado dos outros, ele fica numa área restrita, né? E os funcionários possivelmente têm um trânsito limitado, então ele não sai de um lugar onde tem paciente com Covid e desce para um lugar onde não tem. Essas coisas sempre são muito pensadas para minimizar a contaminação de todo mundo. E eu vi até, sendo mais extremista aí, algumas pessoas falando assim, não, agora é o momento da gente voltar a fazer parto domiciliar. Eu não, mas primeiro não tem como você fazer um parto domiciliar sem botar pelo menos uma pessoa dentro da sua casa, né? A não ser que você vá, sei lá, querer fazer o parto sozinho. E existe uma recomendação muito clara do Conselho Federal de Medicina de que o parto domiciliar no Brasil, considerando a assistência que a gente tem, né, ele traz mais risco do que o parto hospitalar, tá? Então, eu acho que não é o momento da gente tentar retomar essa questão do parto domiciliar com a perspectiva de que, poxa, eu vou fazer isso para não ir no hospital. Não, vá no hospital, o hospital vai ter todo o cuidado para garantir a saúde da paciente, a saúde dos acompanhantes da paciente, se ele permitir entrada ou não. Eu tenho certeza que desleixado ou omisso com relação a isso. Está todo mundo muito, muito, muito preocupado, né? Direito, mas aqueles partos na água, em casa, com profissionais não médicos, se correr tudo bem, tá tudo ótimo, mas se tiver qualquer complicação ali, no hospital é tudo muito rápido, tem toda uma equipe ali para dar suporte, e o bebê e a mãe, eles com certeza vão estar salvos porque tem uma estrutura. Em casa não tem essa estrutura para atender ninguém. E aí você acaba muitas vezes colocando o bebê em risco, até a própria mãe, para não se expor a um risco que é imensamente menor no hospital, porque, como você mesmo disse, existe todo um cuidado. Eventualmente alguém vai se contaminar no hospital, sim, mas são casos que são inevitáveis. Mas o hospital ele tem alas específicas, tem roupas específicas, tem profissionais destinados a uma determinada ala. Então, eu acredito que deve existir uma preocupação médica muito grande, que as pessoas comecem a procurar alternativas fora do ambiente hospitalar e começar a ter uma série de problemas que vão aumentar a saturação ali da nossa estrutura de saúde, né? Sim, não, assim, tá todo mundo numa preocupação extrema. Para você ter ideia, teve há um tempo atrás, final de março, mais ou menos, a gente tinha uma cirurgia, que não era uma cirurgia de emergência, mas a paciente, a princípio, era sintomática. Ela entrou na sala, deu 2 tossidas, tivemos que parar, tivemos que não fazer a cirurgia para testar para Covid primeiro, porque não tem como você saber o porquê que a pessoa está tossindo, né? E assim, também não tem por que submeter a pessoa a uma cirurgia hoje, com Covid, se dá para esperar 2 semanas e operar depois. Então, infelizmente, assim, temos que suspender a cirurgia e marcar, fazer primeiro o teste de Covid. Se der negativo, a gente faz. Se der positivo, esperamos aí o tempo necessário e fazemos. Então, assim, está todo mundo muito, muito, muito preocupado com isso, né? E é interessante também assim, ó, que a gente tem uma visão, poxa, que os hospitais estão super lotados, né? Na verdade, isso não está acontecendo, tá?
Os hospitais estão trabalhando bem abaixo da lotação que eles costumavam trabalhar. Não estou falando especificamente da maternidade, mas qualquer hospital que faz procedimentos eletivos junto, esses procedimentos estão sendo cancelados. Quando a gente foi fazer essa cirurgia específica que eu estou te falando, eu conversei com a pessoa que cuida da entrada e saída do pessoal do centro cirúrgico, e eu perguntei, como é que está o movimento aí de cirurgia? Ele falou assim, poxa, fazíamos 50, 60 cirurgias por dia, agora 8, 10. Então, tudo está baixando o movimento e baixando muito, né? O país deu uma boa desacelerada, né? Eu tenho, assim, dados, tenho amigas que estão fazendo parte de gerenciamento da pandemia, e elas falam mesmo que os hospitais hoje estão em média com 30% da ocupação. Curitiba está bem controlado, a gente está numa cidade que tem muito recurso, tem muito leito, e que isso não faça as pessoas saírem à rua, porque vai se começar a abusar, não vai dar conta, né? Tem muito mais pessoas do que leitos, mas a gente vem uma cidade que tem muito benefício em relação à saúde. Então, acho que as pessoas têm que olhar para a doença, mas tem outras coisas acontecendo que elas também precisam ser vistas. E na gravidez, tudo pode ser crucial se a decisão ou a tomada de atitude não for imediata, né, doutor? Então não dá para também ficar esperando. O que dá para prorrogar, prorroga, até por uma questão de imunidade, mas o que não dá tem que ser feito. Sim, sem dúvida. E sem dúvida, essa questão dessa sensação de segurança, poxa, Curitiba não está tão mal, não é o epicentro da doença, e a gente não pode deixar com que isso faça a gente relaxar, né? Infelizmente, a gente vai ter que cuidar muito enquanto a coisa estiver circulando por aí. E eu acredito que isso vai levar meses ainda, né? Porque a gente não tem uma perspectiva tão clara ainda de uma vacina ou de um tratamento que seja eficaz, né? A gente está ouvindo muito na mídia que a droga A é boa, a droga B é boa, ou alguém descobriu que tal droga tem uma eficácia de 100% para matar o coronavírus, mas muitas vezes isso é algo que está sendo feito em cima, numa lâmina, em cima de um banco de laboratório. Lá a droga mata o coronavírus, mas se a pessoa tomar a droga, não resolve, né? Fosse assim, quem tivesse coronavírus tomava uma vodka aí com álcool e resolvia o problema. Mas infelizmente não é assim que funciona. Tá? A gente não tem certeza ainda do que trata, o que deixa de tratar e o que é eficaz, o que não é eficaz, né? E claro que nesse momento assim de incerteza, poxa, eu não tenho prova se esse tratamento é bom, não tenho prova se aquele tratamento é ruim, num momento assim de que, poxa, a coisa está desandando, o paciente está ficando grave, eu não condeno nenhum tipo de tratamento, porque a gente não sabe onde é que o negócio vai parar, né? Na hora do desespero, você trata do jeito que você acha que vai resolver o problema. E, doutor, uma dúvida que me surgiu agora, né? Pensando assim, está se falando muito em cloroquina e hidroxicloroquina. Já faz outros tratamentos, né? Pensando que essa fosse uma droga que sim, a gente sabe que em alguns casos ela deu resultado. A gestante, ela pode se submeter ao tratamento com esse tipo de medicamento? Pode sim. Tem muita paciente, por exemplo, que é lúpica e usa essas medicações já de longa data, né? E eventualmente acaba engravidando. A recomendação é manter a medicação, tá? Então ela pode usar essa medicação, sim. Então, se for essa alternativa daquele médico, daquele hospital, a gestante também vai poder né, doutor? Falhou um pouquinho, eu não ouvi, mas imagino que você falou que ela pode tomar. Sim, é isso mesmo. E existe uma outra situação também em obstetrícia que é a seguinte: tem muita medicação, onde a questão é a seguinte: o benefício
supera o risco, tá? Então, numa situação assim extremamente grave, onde a paciente está muito, muito mal, a recomendação é fazer o parto, né? Para, claro, considerando a idade gestacional, esse tipo de coisa. Então, paciente que está saturando menos do que 93%, a recomendação é fazer o parto para interromper o ciclo gravídico, né, e não colocar o bebê em risco, e daí tratar a mãe posteriormente, né? Então, isso também é uma recomendação, tá? E daí, na hora que... É que assim, agora a gente está falando de uma paciente que está muito... Pelo menos eu estou imaginando dessa forma, uma paciente que está muito grave, beirando a morte. Aí, qualquer tratamento que a gente tiver disponível, que eventualmente possa ter alguma eficácia, vai ser feito, né? Tá? E Ah, até fica... bem, mais um dado aí é que as pacientes que estão saturando muito mal, estão com porque não sei se as pessoas vão entender, mas a gente mede, né, a quantidade de oxigênio que tem no sangue da paciente com um aparelhinho que coloca no dedo. Quando alguém vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, coloca esse aparelhinho e ele diz lá qual é a saturação de oxigênio. E normalmente é em torno de 98, 99%. As pacientes que estiverem saturando menos do que 93%, elas têm uma recomendação de ser favorável a realizar o parto para tratar a mãe não grávida daí, né? uhum. Porque daí pode fazer um tratamento até mais agressivo, né, doutora? Sem E, colocar. exato, e também pode gerar alguma complicação para o bebê, né? Porque, ó, claro, o bebê tem um mecanismo isso é uma coisa interessante, o bebê tem um mecanismo de defesa que é o seguinte, quando a gente nasce, a gente tem uma hemoglobina que chama hemoglobina fetal. E depois, quando adulto, a gente tem uma hemoglobina diferente, que é a hemoglobina do adulto, tá? Uhum. E a hemoglobina fetal tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a hemoglobina do adulto. Então, mesmo que a mãe não esteja saturando tão bem, né, vamos dizer, a mãe lá está com uma saturação de 93%, provavelmente o feto está bem saturado, porque ele, entre aspas, rouba esse oxigênio, porque o oxigênio gruda mais fácil na hemácia dele, né? Então, brincando, a gente às vezes diz assim, que o feto é um parasita da mãe, né? Ele não está tão preocupado com o quadro da mãe em si, e ele rouba nutriente, rouba oxigênio, rouba o que for preciso dela para crescer, para se manter, né? Então, assim, interromper a gravidez eventualmente traga algum benefício também para a mãe, tá? Desde a gestação, a mãe está se doando para o filho, né? Já começa De, desde cedo. Querendo ou desde não, ela está se doando. eu usei a palavra parasita que eu pensei assim, meu Deus, já vai ter 30 pessoas querendo jogar pedra em mim, né? Que eu sou muito ruim. Não. Falei que a criança é um parasita. Mas é uma brincadeira para a gente guardar, assim, que o bebê está sempre tirando coisas da... O que ele precisa, ele está tirando da mãe, né? Às vezes tem mãe que pergunta assim, poxa, eu não estou conseguindo me alimentar direito, eu não consigo comer, estou preocupada que o meu bebê não vai crescer. Isso não costuma acontecer, né? Para que a nutrição da mãe influencie no crescimento do bebê, a gente está falando de uma desnutrição aí severa, sabe? Uma coisa muito, muito grave. Não é o fato de não se alimentar direito por algumas semanas que vai provocar algum distúrbio de crescimento no bebê. Que bom, doutor. A nossa conversa só tem um minuto restante. Foi tão gostoso que passou rápido. Inicialmente, eu queria te agradecer. Foi um prazer. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas que querem passar por esse momento ou que estão passando e querem saber o que fazer, ter mais segurança. Te agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Fica aberto um convite para o futuro, até para a gente falar da cirurgia que você faz, fetal, das cirurgias, que eu acho que é um tema bem legal, que as pessoas têm muita curiosidade. Então, eu que agradeço a oportunidade também. Foi um prazer estar aqui conversando com todo mundo e estou à disposição aí para a gente marcar uma próxima algum dia.
Que bom, doutor. Uma ótima noite. Muito obrigada por todas as dicas. Essa live vai ficar disponível agora por 24 horas e depois ela vai tanto para o IGTV como para o YouTube.